Olá, pessoal. É o seguinte, é compreensível, né? Aquele medo que a gente tem de iniciar em cripto. Eu tive esse medo. E eu fui perdendo esse medo conforme eu fui analisando, né? Eu já estudava, né, a análise gráfica pela B3, em dólar, índice, em ações e tal. Então, vamos pensar aqui, ó, né? Veja bem, por exemplo, você precisa entender a plataforma aqui, né? Estudar o que que é cada ferramenta, para que que serve, né? Por exemplo, olhe para essa ferramenta aqui, ó. Eu sei que desse lado aqui, ó, é o lado que está mostrando as intenções, quem está com intenções de vender nesse mercado, né? Ou seja, então provavelmente a pessoa já está muito lucrativa, já lucrou bastante, comprou em regiões bem baixas e tal, e ele apregou uma ordem de venda, né, nos preços mais altos lá. Então, se esse lado aqui demonstra muito mais a entrega de muito mais liquidez para o mercado, o preço tende a subir, né? Se o lado do pessoal que apregoa ordens de compra, que está gritando, está anunciando que ele pretende comprar, só que quem quer comprar mais barato. Então sempre o cara vai estar colocando ordens em preços abaixo do que os preços dos que colocam ordens de venda. Então, se esse lado comprador de oferta, que a gente chama de demanda, né, anunciar, demonstrar muito mais liquidez para o mercado, então os preços tendem a cair para buscar essa liquidez, porque o preço ele vai se estabilizando e ele vai trabalhando aonde existe liquidez. Porque o que é liquidez? A facilidade de negociações. Ok, né? Então, o que eu quero dizer é o seguinte, por exemplo, aqui embaixo aqui, ó, eu tenho essa ferramenta aqui, ó, mapa de calor, né? E aqui eu posso configurar ela, ó. Eu posso configurar ela aqui, ó, como capitalização de mercado ou volume de trade. Volume de trade, então, aquelas a cripto mais negociadas, né, é o que vai estar aparecendo aqui para mim, né, dentro das últimas 24 horas, as mais negociadas. Então isso fica atualizando. Mas eu quero capitalização de mercado e eu quero trabalhar com as top 10. Não precisa mais do que isso. Então eu não preciso ficar procurando um monte de moeda e tal. Não, se você quer trabalhar um negócio mais conservador, mais a longo prazo, ficar ali, né, nas que já estão mais consolidadas e buscar oportunidades nessas, né, basta essas top 10 aqui. Então vamos supor, estou no gráfico aqui, ó, com XRP. Então, olhando, por exemplo, isso aqui, ó, né? Então aqui eu tenho um gráfico mensal, ele mostra aqui, ó, né, um mês. Esse 1M significa um mês. Então cada barrinha dessa daqui é um mês de negociação, certo? O que acontece em cada barrinha dessa aqui? Que leitura que a gente faz? O que ela demonstra? O que ela entrega para mim? Uma barrinha dessa aqui, por exemplo, vamos pegar essa aqui onde a cruzetinha está aqui, ó, do dia 1º de setembro de 2022, né? O que nós temos no mês anterior? Do dia 1º de agosto de 2022, certo? Mês de agosto de 2022, mês de setembro de 2022. Vamos, olha esse cenário aqui, olha essas duas barrinhas aqui, uma vermelha e uma que ficou verde, certo? Ok. Essa barrinha, a gente diz que o preço no mês, ele abriu aqui em cima, ó. Se você olhar aqui nessa região aqui, ó, aqui em cima aqui, ó, na barra aqui, aqui aparece aqui, ó, ABR, que é abertura, máxima, mínima, fechamento, certo? Então esses quatro dados são os dados dessa barrinha. E essa barrinha representa a movimentação de preço no mês. Então, por exemplo, quando eu coloco a cruzetinha aqui em cima do mês de agosto, né, você vai notar que lá onde eu mostrei, aqui, ó, aqui, né, vou deixar a cruzeta lá, ó, isso, agora tá aqui, ó, a linha vertical tá ali alinhada com o mês de agosto, certo? Ó, com o mês de agosto, ok. Então a gente vai ver que no dia 1º de agosto, então, né, nós tivemos XRP abrindo com o preço de, começando as negociações com o preço de
0.3791, certo? 0.3791. Ok. O que aconteceu? Né? Abriu em 0.3. Em seguida, o novo dado que nós temos ali é que atingiu um preço máximo de 0.3946, certo? Depois, atingiu um preço mínimo de 0.3186 e acabou o mês, teve que acontecer o fechamento dessa barra. A construção dessa barra acaba com a virada de mês. Então, o fechamento ficou em 0.3277. É o que está aqui. Ó. Então, é um fechamento de baixa. Porque o preço de fechamento é menor que o preço de abertura. Ora, abriu em 0.3791 e fechou em 0.3277. Então, tudo certo até aí, né? Muito simples de ver isso. Automaticamente vai criar uma faixa de preço, por quê? Porque aqui na vertical nós temos a escala de preço. Então, quando eu coloco a cruzetinha, aparece ali, ó. Né? Inclusive tem até um sinalzinho de mais, ó. Se eu quiser desenhar uma linha, né, em algum lugar aqui, desenha. Né? Então, ó, vou colocar uma. Vou até colocar aqui a linhazinha aqui, ó. Então, aqui, ó, no 3, abertura aqui, ó, 3791. Então, aqui no 3791, ó, vamos colocar aqui uma linha aqui, ó, no 3791. 37, 37, eita, não vai no 91 não, hein? Tá, aproximadamente aqui, faz de conta que é isso aí. Pronto. Então, isso aí é a abertura aqui, ó, do mês, né? E o fechamento, né? Tá lá, 0.3277. 0.3277. Então, vamos colocar 0.3277277. Aqui, aproximado, tá? Faz de conta que é o 77. Olha lá, certinho, ó. Então o candle abriu em cima, na linha de cima, e fechou na linha de baixo. Ora, como ele fez? Deixa eu dar um zoom aqui, ó. Como ele fez uma mínima, né? Se a gente olhar aqui, ó, a mínima lá, ó, 3186. 3186 é ainda mais baixo do que o próprio preço de fechamento. Então o preço precisa deixar registrado. Então ele deixa aquele risquinho lá, ó, um risquinho passando do corpo, a gente chama de corpo essa parte grossa que compreende entre o preço de abertura e o preço de fechamento da barra, né, do mês nesse caso aqui, nesse gráfico aqui, esse tempo gráfico aqui mensal, né, e um tiquezinho lá, um mequetrefezinho lá, um precinho mequetrefe lá, que é o 3186. Então ele deixa um risquinho, tá vendo? Tem um risquinho lá, ó. Tem um risquinho, ó. Então eu poderia de repente vir aqui também, ó. Vamos marcar aqui, ó. 3186. Eita, rapaz, vai ser difícil pegar. Olha, quase, hein? Ó, lá. Tem um risquinho, uma faixinha ali, ó. Então, para registrar a mínima. Então a gente chama de pavio esse risquinho. Por quê? Desceu até o 3186, voltou, né? Voltou no 3277 para fazer o fechamento. Aí acabou, foi a última negociação, o 3277, a última negociação do mês de agosto, certo? Em cima, a mesma coisa. Nós temos aqui, a máxima é, olha lá, o 3946. Então, no 3946, né? 3946, eita, não vai, não vai, não vai. Vai, Guilherme. Então, aqui no 3946, certo? Deixou a mesma coisa, um paviozinho, a gente chama de paviozinho. Né? Chama de pavio essa linhazinha aí. Ok. Então, em inglês é shadow, né? Então, deixa um shadowzinho ali, como alguns traders gostam de falar. Beleza. O que acontece, o que a gente observa no mercado para começar a acreditar e confiar
e colocar algum dinheiro em risco e para ficar ali aguardando, esperando, ver se o trem sobe, né, se começa a ficar lucrativo as operações da gente. O que a gente quer? A gente quer um mês que supera o mês anterior. Então eu estou falando de um mês porque nós estamos aqui olhando um gráfico mensal, certo? Eu poderia olhar um diário, aqui ó, um gráfico semanal, né? Então se eu pegar aquele agosto lá, ó, vamos lá naquele agosto de 2022, ó. Cadê? Aqui, ó. Aqui, ó, agosto de 2022, ó. Então vamos pegar os gráficos, o gráfico semanal, vamos olhar por semana aqui, ó. Ó, primeira semana, ó, segunda semana, terceira semana caiu, quarta semana caiu mais ainda, fechou. Começou o mês de setembro, né? Começou o mês de setembro, na verdade ele teve 5 semanas, né? 3, 4, 5. Começa o mês de setembro, né? Então no mês de setembro aqui, ó, a gente tem uma semana, né? Ver aqui que fechou positivo, verdinha, só que o que a gente vai observar? Que toda a movimentação da semana, né, da abertura ao fechamento, não conseguiu superar a movimentação entre abertura e fechamento da semana anterior. Então isso aqui não quer dizer nada pra gente. Eu não tenho interesse em comprar isso aqui, em fazer negociações aqui, certo? Vamos para a próxima semana. Na próxima semana, a segunda semana de setembro, a gente vai observar, aliás, na primeira semana de setembro, né, a gente vai observar que, embora o preço mínimo tenha descido aqui, certo? Mas ele subiu até lá em cima, na máxima lá, ó, 3622, 0,3622, né? E essa semana aqui, então, ela conseguiu fechar acima da semana anterior, né? Então, o range de negociação entre o preço de abertura e o preço de fechamento foi superior ao range da semana da última semana de agosto, foi superior à penúltima semana de agosto também. Então ele englobou aqui, engolfou, né? Abraçou, superou, certo? Ó, fechando para cima aqui, ó, da movimentação de 2 semanas, né? A movimentação, não a movimentação entre máxima e mínima, mas a movimentação entre abertura e fechamento. Então, o que isso quer dizer na prática? Quer dizer na prática que, diante desse cenário aqui, dessa semana, então essa semana me interessa. Então eu já começo a criar a perspectiva de que o preço pode, de fato, desenvolver uma estrutura. E a gente chama de estrutura, que é quando compreende, né, um período de tempo, no caso, ou o próprio mensal, que vai ter entre 4 e 5 barras dessa daqui, né? É, o próprio período mensal, então, vai ser chamado de estrutura, certo? Porque aqui nesse segundo candle, né? A gente chama de candle também, porque significa vela em inglês, né? Então, esse segundo candle aqui, ou barra, já é interessante para mim, né? Todavia, o que eu vou fazer? Eu tenho que aguardar, lógico, fechar a semana, fechou a semana, então agora essa semana aqui ficou interessante para mim, beleza? Então eu vou marcar agora, eu preciso saber qual foi o preço médio das negociações dessa semana. Então aí eu tenho ferramenta para isso. Eu vou buscar a ferramenta, vou colocar a ferramenta aqui e agora eu sei qual é o preço médio. O preço médio é esse preço aqui, nessa faixa mais ou menos aqui, aonde nasce aqui a ferramenta, né? Outra opção que eu posso fazer é isso aqui. Vamos ver aqui se vai mostrar. Isso não. Então nessa faixa
eu tive o preço médio. Então, ali na faixa de 3,392, certo? Então, o que que eu posso fazer? Marcar ela, porque não vai aparecer ali, ó, a hora que eu tirar, a hora que eu mudar o tempo gráfico, né? Então, eu vou marcar essa faixinha aqui. Marquei. Vou pintar ela de amarelo. Maravilha. E agora, uma semana, aonde que nós vamos negociar? Podemos negociar aqui, até mesmo aqui no gráfico de 4 horas. Por quê? Fechou a semana, eu preciso que o preço caia. Eu quero que o preço caia pelo menos até o preço médio. E ainda assim, se cair um pouco abaixo do preço médio, igual como foi no caso aqui, ó, ele deixou o quê? Ele deixou pavio, ó. A gente já está vendo aqui, né? Olha aqui, ó. A gente está vendo aqui, ó, que essa semana, né, ele caiu até aqui nas duas linhazinhas que a gente tinha marcado lá, inclusive, né? Então são regiões assim que elas ficam manjadas, né? Pode ver que, olha aqui, ó, dentro dessa região aqui, o que que nós temos aqui, ó? Dois fechamentos aqui que foi o fechamento mais baixo que o preço conseguiu fazer em todo esse período de tempo aqui, né? Então, teve umas violadas, violou, aí começou a respeitar, me respeitou, aí fechou, aí violou, aí agora respeitou de novo. Então eu tinha essa noção aqui através da movimentação dessa semana, né, dos preços dessa semana aqui. Então, uma vez feito isso aqui, né, na verdade, o que vai estar acontecendo aqui é que a gente não vai estar sabendo, né, disso aqui, né? A gente não está sabendo. A gente não está sabendo que o preço ia fazer isso aqui, né? Então, eu desço lá, por exemplo, por 4 horas, porque quando o preço, eu vou observar o preço vindo, né, para essa região do preço médio aqui, da semana que me interessa agora observar o mercado e tentar fazer a minha entrada, o meu aporte, né? Ou começar a fazer os meus aportes. Então, descendo aqui, vamos lá. Oxi, não, era buff. Agosto de 2022. Não tem uma escala para subir aqui. 2022 ou 2023? Aqui, ó. Chegando. 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 Então, chegamos aqui agora pelo gráfico de 4 horas. Então, o que que significa o gráfico de 4 horas? A mesma coisa, a cada 4 horas, abrir um gráfico.
Ele abriu num determinado horário. Ele vai durar 4 horas. Abriu um candle. Ele vai durar 4 horas e vai fechar. E aí vai ter a mesma, vai registrar a mesma coisa. Preço de abertura, preço de mínima, preço máximo e fechamento. Mesma coisa, mesma coisa. Tá, e agora, como é que eu entro? Como é que eu entro? Então eu tenho que lembrar o que, que eu visualizei lá. Eu visualizei uma semana, né, que superou. Então que semana foi essa? Foi essa aqui, ó. Foi esse movimento aqui, ó. Oh, não. Aliás, primeira semana, né? Isso aqui então foi. Foi esse aqui mesmo. Essa aqui mesmo. Primeira semana superou aqui, né? Olha lá. Ele tá mostrando, tá apagando e mostrando aqui, né? Olha lá. E aí ele vai vir buscar o preço médio, né? Ele vai vir buscar o preço médio. Então o preço médio está aqui. Vamos supor, é a região mais cara que a gente aceita, no caso. Então, ó, daqui até aqui embaixo, da máxima e da mínima, né? Então agora eu vou definir uma região que é cara, uma região que é justa e uma região que é barato, mas é perigoso, né? Então é melhor no justo aqui, né? Então o que, que vai acontecer aqui, ó? Então aqui para resumir, certo? Quando o preço vem aqui no preço médio, ó, você pode ver que ele passa reto primeiro, certo? Então fica mais barato ainda. Isso é melhor ainda. E aí, por exemplo, aqui, ó, ele vai entregar o nosso candle de 4 horas, né, de interesse, por exemplo, aqui, ó. Esse aqui, por exemplo, né, ele tem um movimento bem expressivo. Todavia, quando ele entrega, né, esse candle aqui, então às 13 horas, ó, do dia 14, né, quando fecha esse tipo de candle aqui, que é aquela mesma ideia lá, entendeu? Um candle, ó, que supera em corpo, né, um candle anterior, pelo menos, né, então, e ele supera em máxima também, ó, né, e esse aqui, inclusive, o fechamento supera os outros anteriores aqui, que ficaram meio que ladeados e achatados, né, candles pequenininhos, né, então pouca movimentação de preço, ó. Então o que acontece? Quando acontece isso aqui, né? Aí eu preciso da mesma coisa, eu preciso do preço médio dessas 4 horas de movimentação aqui, certo? E aí eu posso descer, por exemplo, para o gráfico de 15 minutos. Né? Então, ó, eu coloco aqui, ó. Então, aqui nessa região aqui, ó, então eu tenho o preço médio, né, no 33,83 aqui. Então eu posso marcar novamente esse preço médio aqui. Vou marcar esse preço médio aqui, né? Praticamente ficou nessa região das máximas aqui anteriores, né? Vou marcar esse preço médio aqui. E agora o que que acontece? Eu quero que o preço venha, volte aqui no preço médio, né? E entrega um novo, e isso aqui a gente vai chama de gatilho. Então é o gatilho do gatilho do gatilho, o gatilho do, do semanal, o gatilho do, do, do 4 horas aqui, né, para conseguir entrar nessa correção aqui, né? Então aqui a gente já está suspeitando que o preço pudesse, ó, pau, subir. Ele está dando esse sinal aqui, né? E aí, para não acontecer de eu entrar numa furada aqui, então aqui nesse médio aqui, ó, até aqui nessa região aqui, metade do pavio aqui assim, é aceitável o preço corrigir. Nesse caso aqui, ó, se eu colocar aqui, por exemplo, num H1 aqui, ó,
aí, paga 4. Qual que era o dia que nós estávamos lá? Hoje dia 14. E para. De 2022. 2, setembro. Aqui, ó, eu cliquei embaixo que tá escrito range data, né? Então a gente coloca a data, ele já puxa lá. Então estamos aqui. Então eu quero representar isso aqui agora, né, num gráfico de 15 minutos aqui, por exemplo, 1 hora. Vou colocar 1 hora primeiro. Eu vim aqui buscar de novo. Então, beleza, ó. Então estamos aqui novamente. E agora estamos com barrinhas, né? Candles aqui de 15 minutos. Então, olha só, tá vendo? O cenário é o mesmo. Ó, esse cenário aqui dessa alta e caiu aqui, caiu dentro do nosso preço médio aqui, né? Caiu passando, aí entregou aquele movimento, né? Daquele candle de 4 horas aqui, né? E agora ele precisa voltar. Marquei o nosso preço médio aqui, né, para ele voltar, para então ele entregar um movimento, um novo candle, no caso agora de 1 hora, né, que nos desse esse sinal de superação, né, de máximas ou mínimas e corpo relativo a candle ou candles anteriores, um ou dois candles anteriores, né? Porém, o que que acontece aqui? Olha só, a nossa estrutura está aqui, ó. A nossa estrutura é essa aqui. O que que aconteceu aqui embaixo? Ó? O preço veio caindo, veio caindo, veio caindo, chegou aqui no preço médio, não deu sinal, não deu sinal, não deu sinal e, pô, ó, violou aqui, ó, furou tudo aqui. Então, quando o preço supera para baixo aqui, o que era o nosso motivo para querer comprar aqui nessa região de preço médio, nós já não temos mais esse motivo. Acabou todo o motivo, certo? Então, o que que vai acontecer? Não quero mais essa operação. E de fato, olha só o que aconteceu. Pau lá para baixo, né? Então, quer dizer, descer até aqui pro gráfico de 1 hora agora, entendeu? Acabou o serviço. Acabou o serviço. O que que tem que fazer? Voltar lá pro diário novamente. Lá pro diário novamente. Então a gente volta pro diário ou volta pro 4 horas, aliás, né? Vamos voltar pro 4 horas. Podemos vir no diário aqui. Diário. Um semanal. Vamos ver aqui um semanal.
Ó, então aqui, ó, de fato ele vem, pá, 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 ó, e aí nós perdemos o semanal, então acabou o serviço também. Isso aqui não nos interessa, né? Então o negócio ia estar aqui, ó. Aí foi acontecendo aquele movimento lá, a gente tentou pegar aqui, né, ó. Ó, tentou pegar aqui, ó. Ó. Aí o que aconteceu aqui, ó? Aí ele veio, desceu, desceu. Aí até aqui no 250, que é o 3,250, 3,250, né, seria aceitável aqui pelo semanal. Vamos voltar lá então no H4, né, porque aquele primeiro gatilho do H4 nós perdemos ele. Então, a gente volta lá, né, volta lá, porque esse gatilho do H4 aqui nós perdemos ele, ó. Nós perdemos ele aqui, ó. Eu posso apagar. Né? Perdemos ele aqui, ó, nesse movimento aqui, ó, tá vendo? Então ele, ó, superou esse candle, esse movimento de queda aqui, certo? Então fez um gatilho aqui, mas fez o outro aqui. E o que é incrível? Que a gente não entrou em nenhuma operação. Percebe? Ele deu o sinal, a gente foi buscar confirmação de H4 para o semanal e confirmação de H1 para o H4 e eles não se confirmaram. A gente não entrou, não teve operação para ser aberta. Só fizemos o trabalho de análise, né? Então, tranquilo. Então agora fez um movimento de baixa, certo? Esse candle aqui agora, ó, pode ver que ele supera aqui a máxima, né? Ele tem uma mínima mais alta aqui, tem a máxima mais alta e o corpo dele é de alta e o corpo dele pra quase que pelo menos empata aqui com a abertura, não chega a superar, né? Supunha que eu quisesse tirar a teima para eu não operar aqui a grosso modo, né? Então vamos ver aqui, ó, 15 de setembro, uma hora, dia 15 de setembro. Então vamos ver se uma hora teríamos, né, ali na região de preço médio. Opa, esqueci de analisar isso. Volta, volta, volta. Volta, volta, volta. Dia 15 de setembro eu preciso do preço médio. Vamos considerar o preço médio aqui, o mesmo preço médio, porque ó, ficou na mesma região, né? Então já por isso que eu já passei a linha passando aqui, ó. E vai pegar o meio dos três aqui, né? A gente já sabe que não vai dar certo, mas vamos ver se o uma hora faria a gente entrar, ou ele daria uma confirmação, né, falsa para nós. E aí, de fato, teríamos que assumir esse pequeno prejuízo, né? Então vamos ver isso. Meu Deus, que demora. Então, olha só. Aconteceu essa movimentação que invalidou aqui, né? Aquela outra estrutura lá, aquele outro candle de 4 horas lá, então ele está sendo, por aqui a gente olha por estrutura, então a gente pega da mínima até a máxima aqui, ó. É essa estrutura aqui, ó.
Será? Quinze, é isso mesmo, é essa estrutura aqui. É essa estrutura aqui. Veja bem, uma hora. A gente queria que ele voltasse no preço médio e entregasse para nós o quê? Um gatilho, a mesma ideia, um candle que superasse, né, um candle verde que superasse um candle vermelho. O que que aconteceu? Ó, passou reto. Ó, pá, veio parar aqui embaixo. Agora o que acontece? A gente não tinha aquela expectativa de que até na faixa lá da região de 3.250, né, nós poderíamos ainda de repente arriscar, né, de repente arriscar uma operação, afinal já está bem mais barato que o preço médio, né, mas não perdeu, mas não perdeu a mínima semanal, né, que era essa região aqui, ó, essa região aqui. Então não perdeu, chegou aqui, né, na região bem inferior mesmo, mas não perdeu. Então, como não perdeu, né, o movimento semanal que nós tínhamos lá, então nós continuamos buscando o nosso gatilho de H4, né? Poderia buscar de H1 também. Então vamos voltar aqui e ver gatilho de H4. Então agora nós estamos aqui, vou colocar aqui dia 16. Então, pessoal, como eu estava mostrando, né? De fato, o que foi acontecendo aqui, né? A gente não teve chances de entrar aqui, ó. Por quê? Porque a gente buscou a confirmação do semanal. Então, o nosso semanal estava aqui, uma estrutura aqui atrás, aqui, né? E ela não foi invalidada conforme veio descendo, fazendo essa correção aqui, não foi perdida, né? Então, até aqui nessa faixa. Então, toda essa estrutura aqui, ó, né, é a do semanal que a gente tinha analisado. Então, o preço vem corrigindo, passa do preço médio para baixo. Em todo caso, enquanto não perde essa estrutura aqui, né, então a gente ainda fica no 4 horas buscando os próximos gatilhos e descendo por uma hora para pegar a confirmação desse gatilho do 4 horas. Então, né, por exemplo, vamos aqui. Ó, eu já sei que dia 16 foi o próximo gatilho, né? Eu vou mostrar ele aqui para vocês agora. Ó, é esse aqui, ó. Então, ó, veja bem, olha o corpo dele. Acima do corpo desse, acima do último corpo aqui de fechamento de baixo, né? Com o fechamento mais baixo aqui, né? E acima da mínima, a mínima acima da mínima, máxima acima de duas máximas, né? Esse aqui ficou muito irrelevante. Então, esse aqui é o candle válido, certo? Aí o que a gente vai fazer? Olhar mais ou menos a metade dele, que é mais ou menos os 50%, onde vai estar mais ou menos o preço médio também, e repetir o mesmo padrão de busca. Então agora a gente vem para cá para 16 no gráfico de uma hora. Beleza, então esse aqui foi a nossa estrutura válida. Rapaz, como
Como assim? Tô querendo te arrastar. Aqui, ó. Então, dia 16, a partir das 5 horas. Então, essa aqui é a nossa estrutura válida. É aquele gatilho. Então, o que aconteceu aqui, ó? Ele fez uma correçãozinha aqui e aqui no H1 entregou a nossa entrada aqui. E aí, olha o resultado. Olha lá. Ó, onde foi parar. E aí, para sair, a gente faz a mesma coisa, né? Por exemplo, poderia descer para o H4 aqui. Olha lá. Então, tivemos a nossa entrada ali, né? Pegaríamos aqui, se fizer o trailing stop, não da primeira estrutura, mas aí a gente vai enxergar o que? Um padrão, um padrão de Elliott, ou pelo menos um grande pivô, um ABC, então ABC. Né? Então aqui teríamos aqui, pelo menos aqui, ó, ou por exemplo, pegar como referência uma VWAP dessa aqui, né, um preço médio em linha que vai seguindo, ó, né? E aqui é a hora que ele deu essa espichada, né? Digamos que a gente fizesse alguma realização, mas só nisso aqui já é em torno de 50% aqui, ó, daria para fazer uma realização. Quando ele começa a brigar nessa POC aqui, ó, né? Espera acontecer um momento de briga assim, e aí realiza, até no meio mesmo, até no meio. Deu um gatilho de alta, por exemplo, e falhou pelo H1 lá, né? Então realiza. Ou deu um gatilho de baixa no H4, igual esse aqui, ó. Ó, e se ele confirmou pelo H1 a continuação dessa queda, realiza, ó, sai com 50% da mesma forma. Então é isso aí. É isso aí que tem que ser repetido todas as vezes.